Olá pessoal, meu nome é Vinícius, sou veterinário, já nos conhecemos nas outras disciplinas. Vou conduzir com vocês essa disciplina de manejo reprodutivo de equinos. Bom, essa nossa primeira aula é uma aula de introdução ao manejo reprodutivo. Vamos pontuar alguns conceitos importantes do dia a dia, do manejo, principalmente relacionados ao garanhão e às éguas. Nesse primeiro módulo, vamos nos ater aqui ao manejo de garanhões e alguns pontos importantes no manejo dessa categoria. Bom, vamos entender o que é a estação de monta, como que esse manejo dos garanhões deve ser feito no dia a dia, na fazenda, para evitar o mínimo de acidentes possíveis, para melhorar a eficiência reprodutiva do sistema como um todo. Vamos falar um pouquinho, apesar de vocês já terem tido a disciplina de instalações específica, mas algumas possibilidades ou opções de instalações para garanhões. Um pouco de alimentação, a gente também já viu isso na disciplina de nutrição, de manejo nutricional, mas vamos chamar a atenção aqui de novo da diferença, por exemplo, entre um garanhão fora e dentro da estação de monta. Falar um pouquinho sobre serviço. O que seria esse serviço? Seria, por exemplo, o número de montas que esse animal pode fazer por dia ou por semana, ou até qual a relação de garanhões para o número de éguas que eu posso ter dentro de um grupo. E, por fim, alguns pontos importantes na avaliação desses garanhões para a gente poder chegar, responder algumas perguntas e entender se a gente está conseguindo conduzir bem o manejo, se esses animais que a gente está utilizando ou que a gente está criando já passaram por algum problema, por alguma doença, por algum distúrbio, que a gente, por algum motivo, não conseguiu se atentar para isso. Então, a partir do momento que a gente tenha um método, tenha um questionário ou um checklist que a gente pode fazer, as chances de assertividade, as chances da gente conseguir melhorar esse manejo aumentam bastante. Bom, então vamos entender o que é essa estação de monta. Basicamente é o momento ou a estação do ano ou a época do ano em que as éguas, nós vamos ver isso mais detalhado mais na frente, mas em que as éguas entram de fato em fisiologia reprodutiva propriamente dita, vamos dizer assim, que elas estão aptas a se reproduzirem. Nós vamos ver para frente que a égua é um animal que depende de luz do dia para poder manter esse ciclo reprodutivo ativo. E, consequentemente, vai ser a época em que os garanhões vão ter maior trabalho, ou trabalho mais intenso na reprodução, justamente porque vai coincidir com o momento em que as éguas estão aptas a reproduzir. Então, quando que é essa estação de monta? Para a gente aqui no Brasil, ela acontece no verão, e o verão aqui para a gente é da época de outubro, novembro e dezembro, janeiro terminando em fevereiro e até em alguns lugares em março. Bom, mais para frente nós vamos ver quais são as vantagens desses animais serem sazonais ou deles dependerem da luz do dia, dependerem da estação do ano para poder reproduzir. E aí aqui eu queria só deixar bem claro mesmo que essa estação de monta, ela acontece para o garanhão porque é uma consequência do que acontece para a égua. Se eu quiser coletar sêmen do meu garanhão, por exemplo, ao longo do ano inteiro, eu consigo. Essa influência da estacionalidade ou da sazonalidade, ela não vai ser tão intensa no garanhão quanto na égua. Bom, no manejo, o que eu preciso preocupar? A gente precisa pontuar algumas coisas importantes. Então, com a saúde em geral dos meus animais, obviamente que o desempenho reprodutivo, a capacidade de serviço desses animais vai estar estreitamente relacionada com a saúde em geral. Então, se eu tenho animais debilitados, se eu tenho animais doentes, certamente a minha eficiência reprodutiva, os meus resultados vão piorar. Com as instalações, e às vezes essas instalações podem até ser responsáveis, por exemplo, por lesões, por machucar um animal. Com a alimentação, a gente vai ver que um cavalo ou um garanhão, dentro da estação de monta, ele tem exigências nutricionais maiores, ele tem, a gente precisa tomar um pouco mais de cuidado, ou ter um pouco mais de critério com a alimentação desses animais dentro da estação de monta. Não que a gente não precise ter fora da estação, na verdade a gente não pode negligenciar isso nunca, mas
dentro da estação de monta a gente precisa de ter uma atenção redobrada aqui. Bom, vamos entender um pouquinho qual que é a idade para eu poder iniciar meu garanhão, meu potro jovem na reprodução, por exemplo. Essa é uma dúvida muito comum. Vamos ver isso com mais detalhe. E qual que é o número de montas por semana ou o número de montas por dia que o meu cavalo, o meu garanhão, o meu potro jovem pode ter ou pode realizar sem que isso comprometa, por exemplo, sem que isso cause um desgaste muito excessivo ou cause um desgaste grande nesse animal, comprometendo então ao longo da estação de monta como um todo. Às vezes a gente fala assim, no começo da estação o cavalo começa cobrindo muito. Só que esse cobrir muito pode resultar num desempenho um pouco pior para frente, porque esse cavalo acaba sofrendo um desgaste excessivo no início da estação de monta. Bom, falando um pouco sobre essas instalações, para garanhões, pessoal, o que a gente precisa deixar bem claro aqui, às vezes a gente fala assim, o garanhão é um cavalo mais agitado, realmente, ele tem um comportamento de garanhão mesmo. Eu tenho opções, por exemplo, de deixar esse animal numa baia, que com certeza essa agitação ou esse temperamento pode ficar até um pouco mais exacerbado, ele pode ficar um pouco mais agitado. Como eu posso, por exemplo, igual nesse caso aqui, fazer uma baia cercada com um piquete. Eu dou espaço para o meu cavalo, para o meu garanhão, correr, gastar energia, expressar um pouco mais do seu comportamento, ter contato visual com outros cavalos, por exemplo, ouvir, cheirar, sentir mesmo a presença de outros animais. Isso facilita um pouco e até permite que esse animal fique um pouco mais tranquilo, fique um pouco mais relaxado. Posso trabalhar com choque? Posso. Tem vários lugares que trabalham com cerca elétrica para garanhões. Os animais, depois de um certo tempo, respeitam bem a cerca. Mas eu não confio. Tudo bem. Se for trabalhar com choque, faça pelo menos um corredor de choque para poder evitar que se uma das cercas, por exemplo, perca o choque ou aconteça alguma coisa, o eletrificador estrague, por exemplo, você ainda tenha uma segunda opção de barreira aí, que seria a outra cerca elétrica. Bom, não quero mesmo trabalhar com choque. Então, parte para a régua de madeira mesmo, que seria o mais seguro, menor chance de machucar os animais. Tenta nunca trabalhar com arame farpado ou com arame liso, porque como esse tipo de cerca são barreiras físicas, esses animais acabam eventualmente encontrando, por exemplo, com outros animais do outro lado da cerca, e isso pode sim ser uma causa grave de acidentes. Bom, no caso da alimentação, a gente já até viu essa tabela na outra disciplina. Então aqui nós temos exigências nutricionais diárias de garanhões durante a estação de monta e fora da estação de monta. E aí nós pegamos um exemplo de um cavalo aqui de 500 kg de peso vivo, de acordo com o NRC 2007, que seria a literatura mais moderna que traz para a gente esses dados de exigências nutricionais de equinos. Então nessa primeira coluna aqui, fora da estação de monta e na estação de monta, para o mesmo cavalo de 500 kg de peso vivo. E aí a gente vê a diferença, por exemplo, de exigência de energia digestível, que seria a unidade que o NRC traz para a gente, a unidade de medida da exigência de energia. Seria essa energia digestível em megacalorias por dia. Bom, um cavalo fora da estação tem uma exigência de 18,20 megacalorias e dentro da estação de 21,8. Então, nada, é uma diferença aqui de praticamente 20%. Bom, se eu não estou preocupado com isso, o que vai acontecer? É comum a gente ver que ao longo da estação de monta não existe essa correção na dieta dos animais e os garanhões emagrecem ao longo da estação de monta, ao longo do serviço. Para a proteína bruta, a mesma coisa. Tem uma exigência para um animal fora de estação de 720 gramas e dentro da estação de 789. Bom, parece um pouco lógico, mas se esse animal precisa produzir sêmen, precisa recompor desgaste muscular, precisa realizar todas essas funções metabólicas, essa exigência de proteína também vai aumentar. Então nós estamos falando de um aumento de 10%. Se isso não for corrigido na dieta, também esse cavalo vai sentir, vai emagrecer, vai, vamos dizer assim, perder essa condição corporal ao longo da estação de monta.
Mesma coisa, e numa proporção muito semelhante, acontece para a lisina, que seria o primeiro aminoácido limitante para os equinos, cálcio e fósforo, em proporções às vezes até maiores. Então eu preciso ficar atento que se o meu cavalo está dentro da estação de monta, está com a taxa de serviço ou está com um número de montas por dia ou por semana muito elevado, vamos pensar em 3, 4 montas por dia, necessariamente eu preciso corrigir a dieta desses animais. Bom pessoal, vista então essa parte da particularidade das exigências nutricionais, vamos fazer uma pausa para um cafezinho, daqui a pouco a gente volta falando da capacidade de serviço.